Estamos começando mais um episódio do Fala Crente e hoje nós estamos com uma convidada aqui especial. É claro que eu estou aqui com meu amigo Azaf, né? E, gente, essa convidada, ela é muito especial e pensa numa pessoa legal, divertida, canta, que é uma maravilha, cheia de Deus. Pode ficar à vontade. Gente, pra quem já me conhece, pra quem não me conhece, eu sou o Azaf, o palhaço da turma, né? E nessa noite estamos aqui para fazer o melhor que nós podemos fazer aqui para vocês que estão aí nos assistindo. Não deixa de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com todos ao seu redor, sua família, amigos, cachorro, papagaio, periquito, até com a fofoqueira, o fofoqueiro também, que gosta de levar tudo além. Mas nessa noite, né, Rita? A Rebeca aqui conosco. Oi. E vamos aí fazer seu presente, Rebeca. Oi, pessoal. A maioria acredito que já me conhece, que acompanha o Fala Crente, acompanha a CMS, está na CMS, mas estamos lá, né? Eu me chamo Rebeca, fui convidada por eles ali num culto muito especial. Já acompanho o Fala Crente, eu acho que o intuito está muito legal, né? Sim. Eu sou casada com o Anderson e tenho 32 anos e estou aqui para contar um pouquinho das minhas experiências para vocês. Eu acredito. Seja muito bem-vinda, Rebeca. A gente não tem cara de 32, né? Mas tudo bem. E nem tamanho. Obrigada. Desculpa. Não tem tamanho mesmo, não. Ainda bem que estamos na mesma sequência. Seja muito bem-vinda. É um prazer o Fala Crente te receber aqui. E para começar, eu queria que você começasse a contar a sua história de vida. Como que foi? Se você já nasceu num berço evangélico, porque a gente sabe, né, quem te acompanha, quem te vê ali na igreja, que você tem uma voz, meu Deus. E quando canta, a gente sente a presença de Deus. Mas eu queria saber lá como foi que começou. Então, eu nasci em berço evangélico, os meus pais são pastores há mais de 40 anos na Assembleia de Deus, né? Então eu já nasci nesse meio cristão. Eu tenho um irmão e uma irmã, né? Também, todos no meio cristão. Eu comecei a cantar desde os meus 6 para 7 anos de idade, porque a minha mãe já cantava há muito tempo atrás, né? A minha mãe liderou jovens por mais de 20 anos. Minha mãe pregava e cantava em presídios, em hospitais em São Paulo. A gente é natural de São Paulo, né? Lorena, no interior de São Paulo. Então, veio mesmo de uma linhagem, como meu pai sempre fala, sacerdotal. Eu já vim do meio do ministério mesmo. Então, a parte mesmo de louvor começou pelo intuito da minha mãe, né? Então, a minha mãe era muito voz da verdade, muito hino em praça pública, né? Então, ela foi forjada mesmo bem nesse ambiente mais antigo, que tinha os ambientes de sala de oração, que você ia às 6 da manhã para a igreja e só saía de lá de noite, porque você emendava uma coisa na outra. Antigamente era muito mais difícil também a questão de músicos, de instrumentos na hora de afinação. Hoje é tudo muito mais prático, mais evoluído. Então, a minha mãe foi forjada nesse meio. Nesse meio tempo também conheceu o meu pai, né? Que também já era da área ministerial. Acho que na época meu pai ainda era diácono ou algo assim. Então, se conheceram, logo se casaram e com 5 meses a minha mãe engravidou de mim. Então, a gente já nasceu nesse ambiente. Nascemos todos em São Paulo e fomos transferidos para Santa Catarina quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, que foi a época que a gente se mudou para Santa Catarina. E de lá não parei mais, né? Então eu entrei no meio mesmo cristão, a minha mãe foi me guiando nessa... Assim, eu não gostava, vou falar para vocês que no início a gente vai obrigado, era época de fita, minha mãe voltava a fita e me fazia cantar Mara Lima e seus amiguinhos, eu tinha ódio. Mara Lima? Mara Lima e seus amiguinhos. Então, a minha mãe falava assim, não, você precisa... Ela teve uma certa constância comigo ali, mesmo porque você tá numa época de criança, você não tem a dimensão das coisas, né? Então, eu meio que, no começo, a minha mãe com esse intuito de meio que obrigando, falando, não, você pode brincar, mas você tem que ter horário aqui comigo e tal. Então, com esse segmento, eu fui sendo forjada. No início eu cantava com a minha irmã, a gente era dupla.
com o mesmo tom de voz. Dupla igual, entendeu? Cantando uníssono. O uníssono é o que dava pra fazer, entendeu? E na hora a gente começou, né? Era Cassiane, Lauriette, aquela época nossa já, antiga, A época né? do grito. A época que o negócio era frenético, assim, os agudos assim terríveis. Sim. E a gente, enfim, né, fomos indo, até porque meu pai, a gente passou por vários episódios na vida, principalmente que quem é filho de pastor sabe, que tá acompanhando aqui, a gente troca muito de casa, faz muitas mudanças, eu acho que a gente fez mais de 25 mudanças, enfim, a gente não conseguia parar numa cidade por mais de 2 anos, né? Isso por um lado também era muito complicado, era difícil, era um pouco dolorido de você estar acostumando com um amigo, com uma escola e você ser transferido por aquele ambiente. No começo, criança não entende muito, né? Até por isso que chegou em uma fase da minha vida que mais pra frente, se vocês querem saber, eu posso falar mais, que é sobre o momento que eu fiquei mais longe, assim, porque a gente cria alguns traumas também, juntamente na área ministerial, e infelizmente isso acontece, não tem o que fazer, né? Mas hoje em dia, eu olhando para tudo que aconteceu, para a trajetória que os meus pais me ensinaram ali, eu não me arrependo de nada das coisas que aconteceram, do que meu pai e minha mãe fez, sou muito grata, porque hoje em dia eu entendo exatamente o que eles queriam fazer naquela época, e o quanto eu amo Jesus hoje, justamente por eles terem me apresentado esse caminho, entendeu? Então, e todos os filhos estão na igreja, né? Então você vê que assim, a maneira como meu pai e minha mãe nos criaram teve um bom resultado, porque meu irmão, ele se tornou pastor de igreja agora, ele está liderando uma igreja junto com a minha cunhada, que já tem 2 filhos, né? A minha irmã também casada, tem 2 filhos, também na igreja, então eles lideram um grupo de círculo de oração, aí vai passando, né? Você começa nas crianças, ajudando as crianças, daqui a pouco você tá no jovem, daqui a pouco você já tá como líder de mulheres, e assim vai. Então, foi mais nesse ambiente que eu cresci mesmo, ministerial, indo pra reunião de obreiro, eu dormia debaixo dos bancos da igreja, porque os pastores assim, o que acontece? Chega primeiro, o último a sair, né? A gente comia biscoito lá na igreja mesmo, e já andava um pouquinho no outro, e meu pai e minha mãe atendiam muitas pessoas, e a gente acabava indo junto e ficando junto, né? Então foi nesse ambiente assim que eu cresci, que o Senhor me forjou também. Uma coisa que me chamou a atenção, você falando, é esse tempo que sua mãe ia pra praça, rua cantar, né? Sim. Você acompanhava ela, você chegou a fazer isso também, a cantar na praça? Ou também assim, como você se sentia quando você ia com sua mãe para esse momento que a gente sabe, pelo menos em São Paulo, né? É uma multidão de pessoas em volta nessa hora. Muito. Na época minha mãe ia muito, frequentemente, era a época que eu ainda não tinha conhecimento, nem tinha nascido ainda, né? Porque foi a época que minha mãe era bem jovem na área de liderança da igreja dela. Então, ela, depois disso que ela se casou e a gente foi junto, daí a gente foi transferido para Santa Catarina, a gente fez alguns eventos de culto público em praça. Era muito legal, era muito diferenciado. Eu acho que hoje a gente alcança mais pessoas realmente através da tecnologia, mas aquele desafio de praça, de você levar uma caixa de som no meio de um barro, ligar aquilo lá no último e fazer os vizinhos escutarem obrigatoriamente a palavra, é muito diferente, sabe? A pessoa tem que ter mesmo aquele sangue no olho, aquele amor por Jesus, porque você dá a sua cara a tapa ali, você sai entregando folhetinho. E minha mãe me contou tantas histórias, os meus pais me contaram, de irmãos também, testemunhos, de pessoas que tiveram mesmo encontros reais com Deus por causa de um folheto, entendeu? Tiveram a vida mudada, transformada. Soube de pessoas que estavam prestes a cometer suicídio, que viram às vezes uma palavra, uma frase no folheto que transformou a vida delas, né? Eu acompanhei a minha mãe algumas vezes, a gente cantou e tal. Depois a mãe e o pai nos ensinaram. Logo depois esse tipo de abertura, esse tipo de jeito de fazer as coisas do evangelismo mudou, né? Sim. Mas eu consegui acompanhar alguns e era muito, muito legal mesmo, muito diferente. Eu pergunto porque, não sei se você já viu, isso se tornou até meme, de uma criança, acho que é em São Paulo também, que vai cantar e tem as amigas do deboche que ficam em volta. Sim, e a gente vê que ela canta mesmo, com toda a autoridade na rua, né? Então por isso que eu perguntei se você já também teve essa experiência. Sim. E assim, nunca tive vergonha. Claro, tem fases da vida, né? Acho que na adolescência, tu entra num período assim, às vezes,
de você começar a se descobrir. Quando é adolescente você não é nem criança e nem adulto, e daí tu não sabe o que é da tua vida e tu às vezes tá sendo obrigado, porque no começo, sinceramente, você como filho de pastor ou até pessoas na área ministerial, você vai obrigado uma época pra igreja. Sim. Você é obrigado a ir porque os seus pais, não, você vai pronto, entendeu? Eu que mando nessa casa, você vai, entendeu? Então, tem épocas e épocas. Então, a gente tinha que ir à igreja, tal, no começo da adolescência, mas depois, obrigatoriamente, mas depois com a caminhada você vai pegando, você não vê mais a sua vida. Não tem sentido você não ir à igreja, não congregar, não ser ministrado por alguma palavra, né, durante os cultos e tudo mais. Então, assim, quando você vai criando aos poucos essa identidade em Deus, é até algo que a gente já chegou a conversar algumas vezes, essa identidade em Deus, você sabe quem Ele é. Então, você não tem vergonha de falar sobre Ele, aonde quer que for, com quem quer que seja, tá? Então, até hoje em dia é muito engraçado, assim, as pessoas têm costume de querer o Jesus, às vezes, no domingo, mas na segunda deixa ele pra lá, porque Deus tem mais coisas pra fazer, né? Então, assim, não mantém aquele relacionamento mesmo íntimo com o Senhor, uma coisa muito difícil hoje, né? Tá muito difícil por causa também, eu acho que da área informativa, das coisas que a gente tem acesso. Entendeu? A gente tá meio assim, até a tampa de muita informação, de muitas coisas, atarefados no dia a dia. Eu acho que se você não tem uma constância e focar mesmo, você realmente acaba se perdendo no meio do caminho. E eu acho que você ter essa identidade formada em Deus, que vai sendo forjada também desde a sua infância, adolescência, e você criar uma consciência sobre isso, meu Deus do céu. Quantas pessoas debochavam de mim, falando um pouco sobre isso? Na escola, eu sofri muito bullying, hoje é bullying, né? Mas antigamente era outra palavra. Era zoada mesmo, zoada mesmo, entendeu? Era nível de escorraçada mesmo, porque daí eu usava aquela saia de chita. Gente, só o sangue de Jesus. Hoje em dia nós estamos em outro nível. Nossa, exatamente. Eu lembro que quando eu me converti, então tinha os amigos, né? Porque eu era a Rita da bagunça mesmo e tudo. Aí eles falaram assim, nossa, mas você ficou tão feia depois que você tá em igreja. Porque né? Sair da sainha. Misericórdia, Senhor. É que na época que a gente converteu era diferente. Exatamente. Não tinha aquela coisa, você não pode usar calça, não pode fazer tudo isso, né? Era doutrinas mais complicadas e tal. Existem hoje igrejas também que possuem essas doutrinas, porque como o meu pai sempre falava em casa, né? Cada ovelha tem o seu rebanho. Sim. Sabe? Tem pessoas que não conseguem, não vai se adaptar a usar calça, porque vai ter o seu coração desviado, entendeu? Do que é o propósito em Deus. Tem pessoas que isso aqui não é nada, realmente é só uma aparência. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, isso é pecado, isso pode, isso não pode. Eu sempre fui a filha do pastor mais rebeldia, entendeu? Porque eu gosto da moda, entendeu? Eu gosto das paradas, cabelo curto, eu parecia sempre diferente das outras pessoas. Mas é aquele negócio, sabe quando a pessoa buga a cabeça? Porque você vê uma pessoa de cabelo curto, bem maquiada, arrumada, falando língua estranha, fervorosa no espírito, entendeu? Então você começa a perceber que realmente a aparência não importa. O pudor, sim, eu acredito que no pudor, na modéstia, na maneira como você se veste, né? Até, enfim, meu pai é formado ele é advogado, né? Então, ele até estava comentando com a gente, o pessoal realmente dentro de uma área jurídica tem que ir muito bem com o dress code, como eles chamam, né? Muito bem alinhado. Então, na igreja tu faz de qualquer jeito, não tem como, entende? E ainda mais para adorar o Rei dos Reis, eu acho que, né? A gente tem que trabalhar muito com isso. Eu acho que as pessoas dão ênfase para as coisas importantes, mas o mais importante, falam com a boca a prioridade, mas não dá prioridade porque realmente é prioridade. Sim. Então, às vezes, é muita hipocrisia, né? Muita coisa assim que você fala uma coisa, mas na ação tá outra. Então, assim, se eu priorizo o Senhor, eu quero agradar o coração dele, eu quero estar lá na igreja de uma maneira que chame a atenção também, porque eu acredito muito na moda e na parte que a gente se veste, que consegue chamar a atenção de pessoas e trazer elas para Cristo também através da roupa, tá? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes algumas pessoas falam, mas não importa a aparência. Importa sim. Infelizmente a gente vive num mundo que a primeira impressão é sempre a que fica, né? As pessoas olham, vê a maneira como você está se vestindo, você tá com o cabelo bem alinhado, entendeu? Você escovou bem dentinho, você tomou um banho. As pessoas percebem isso, percebem, né? Então eu tenho um cuidado maior, eu sempre tive muito isso desde o Brasil, né? Eu adoto isso muito na minha rede social,
sobre aparência e tal, e você conseguir equilibrar. Eu tô até com alguns projetos aí mais pra frente sobre essa área mesmo, de ajudar outras pessoas, meninas da igreja, e pessoas mesmo pra você estar sempre muito bem armada, sem fugir mesmo do pudor e da modéstia, que é o que a gente quer, né? Enfim, eu não sei, imagina, fugiu até de vários Não, mas assuntos. é isso mesmo, fica tranquilo. A gente tem uma pergunta aqui pra você. Pode falar. Como que foi passar por tantas mudanças? Porque você disse no momento que ficava 2 anos, quando estava começando a se acostumar, né, ter amizade, tinha que mudar, Sim, né? Era Você chegou alguma vez a culpar Deus por isso, por não conseguir ter essa estabilidade de crescimento junto com outras crianças? eu culpava meus pais, né? Na ideia, assim, não era muito culpar a Deus, até porque eu acho que eu não tinha essa dimensão ainda, né? Sobre isso. Então, eu culpava muito os meus pais e às vezes eu também me sentia assim, por que eu fui nascer? Por que eu fui nascer nessa família, nesse ambiente? Porque assim, ó, no começo, as pessoas, às vezes assim, hoje meus pais, eles estão muito bem de vida, têm uma vida estruturada, né? Até porque eles têm profissões, né? Além ali de servir ao reino de Deus. Então, assim, as pessoas hoje em dia que conhecem agora eles, olham e falam, meu Deus do céu, tem isso, tem aquilo, né, o carro do ano e tal, mas não vê os perrengues que passou. É sempre assim, as pessoas têm mania de conhecer a gente em momentos específicos só da vida, mas não acompanham toda a sua trajetória. Né? Às vezes as pessoas entendem, nossa, mas acabou de chegar, já sai cantando, já sai fazendo alguma coisa. Te ver bem, entendeu? Te ver assim, já assumindo bem, às vezes assim. O que você enfrentou, né? Isso, como você foi forjado. Então, um histórico sobre isso, né? Então, assim, no começo as mudanças foi muito drásticas, foi difícil demais pra mim. Muitas vezes eu chorei, tanto que foi isso que me trouxe para um ambiente e um lado da história que eu não queria nem pensar em falar, em casar com alguém que fosse do ministério, pastor, ou relacionado a isso. Meu pai, às vezes, depois de adulto, falou sobre a gente liderar, às vezes, uma congregação, uma igreja. Meu Deus do céu, eu falo, se tu fizer isso, tu vai me matar. Tu vai me matar espiritualmente, porque eu não vou conseguir. Entendeu? Porque eu comecei a ver várias coisas. Então, como eu era mais velha, eu tenho mais lembranças até com os meus irmãos, né? Meus pais sofreram bastante, na época não tinha muito o que comer, a gente nunca passou fome, mas muita necessidade, né? Na época que a gente se mudou de São Paulo para Santa Catarina, a gente foi para uma das cidades mais frias que tinha do sul do país. Então, pensa, paulistas que viviam em temperaturas de 30, 40 graus e para um país, acho que a gente foi, a primeira vez foi para Erval do Oeste, até a gente foi logo. E Erval do Oeste era quase uma divisa, assim, com Paraguai, Uruguai, não me lembro bem agora. Uruguai, uma coisa assim. E daí era muito, mas muito frio, era só negativo as temperaturas. E eu lembro que quando a gente chegou lá naquele ambiente tão frio, nós morávamos era como se fosse porão, né? Então era úmido e um frio que a gente não conseguia nem falar direito. O pai colocou nós 3 tudo na mesma cama e botou uma coberta em cima do Ada pra gente conseguir se esquentar, porque daí o corpo humano se esquenta, né? Então, nós 3 naquela mesma cama, mais os meus pais, e eu via sempre os meus pais, de madrugada tinha uma salinha, um quartinho de oração, e às vezes eu via que os ambientes estavam muito difíceis, assim. A minha mãe pegava a nossa mão durante a semana. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração, né? Sustentou muito a nossa casa através da oração. Às vezes eu tentava fazer xixi de madrugada, eu escutava uns barulhos, os ruídos assim. Quando eu olhava, tinha umas gretinhas. Minha mãe e meu pai estavam com a cara no chão, assim, orando, né? Isso não foi assim uma vez ou outra, isso era semanal, todos os dias de madrugada. Então eles tinham muita fome e sede de Deus. Então acho que foi isso realmente que nos sustentou, obviamente, né? O chamado também para o ministério. Tem pessoas específicas que foram chamadas para isso. Não tem. Às vezes tu quer correr e tal. Por exemplo, eu fui chamada para alguma coisa, mas tem pessoas que são chamadas e tem chamados específicos para desbravar, entendeu? Tem pessoas que nasceram para ir lá, abrir igreja num lugar que tem caos. Entendeu? E reerguer a igreja, fazer aquele boom e ele ser tirado de lá para um outro ambiente. O meu pai era exatamente isso. Entendeu? Ele pegava igrejas quebradas, igrejas que teve condutas assim manchadas. Eu lembro que foi várias vezes assim, a gente ia chorando, mas meu pai sempre nos ensinou a andar com obediência ao Senhor, que isso ia ter uma recompensa, sabe? Isso valeria a pena. E hoje a gente vê, óbvio, né? Eu lembro que até na parte dos parentes, eu vou ser bem sincera pra vocês, a minha família era muito chacota, assim. Eu falava, não, mas vocês são loucos de ficar indo de cidade para cidade, se mudando de lugar para lugar, que não tem nem sapato, porque a gente ganhava tudo. Então eu colocava algodão
nas pontas dos sapatos pra servir, Quando porque não eu tinha um dava, pé né? pequeno. O que eu vou fazer, né? E passava de geração por geração, né? Começava comigo, ele tava com o meu irmão, um sapato unissex, eu não sei o que acontecia. Parecia mesmo o pessoal lá que tá passando no Egito, passou pro Egito lá e entrou lá no deserto, o sapato crescia, a roupa nunca gastava. É tipo isso, a gente vivia ganhando O coisa. milagre aconteceu, Não, mas dava um jeito. Dava um jeito, entendeu? Aí, igual minha mãe sempre falava, nós era pobre, mas tudo limpinho. Nós limpava tudo. A mãe lavava as roupas com um sabão de pedra, mas o negócio era o cabelo assim, ó, não, se vocês verem assim, o negócio. Meu Deus do céu. Aquela escova, sabe, bem espinhenta? Sim. Molhada no tanque com Neutrox aqui, ó, que ela batia, puxava daqui do meio da sobrancelha até aqui, ó. Ele acabou. Ó, aquilo brilhava assim, ó, limpinha, não tinha nem pior, né? Porque a mãe arrancava tudo. Ele vai transformar falando meu troco. O negócio era doido, assim. Então, várias experiências a gente teve com Deus, né, na minha infância e tal. A minha mãe subia um morro, era chamado... o morro era tão alto que se você olhasse, você ia cair de costa. O morro era muito sinistro. Uma das cidades que a gente morou, eu lembro até hoje, era terrível, gente. A gente tinha que ir a pé, a gente tinha que ir a pé. Aquele morro era 1 hora, morro acima, 1 hora. A minha mãe com nós 3 mãozinhas, sabe, dada uma do lado do outro, né, pra não se perder e tal, porque não tinha carro. Minha mãe chegava na igreja super cedo daí com a gente, não tinha muitas coisas pra comer. Minha mãe ganhava, meu pai ganhava cestas básicas. Eu lembro que minha mãe colocava aquele feijão em cima da mesa, porque escolhia, lembra, dedo a dedo, assim, né? Eu colocava aquele feijão em cima da mesa e os 4 pacotes não dava meio, depois de tanto caruncho que tinha. E, bicho, aquilo era só fora. E daí ele ganhava muito sal e coisas assim, comi muita polenta na minha vida, nunca me ofereçam polenta pra comer na casa. Ela já Eu sabe não o que é. gosto de polenta. Eu não gosto. E o gente. café da manhã, já comeu? Tomou café com leite de polenta? Nossa, é muito, tudo com polenta, porque a polenta enche, né? É, Né? Enche. Fala que eu já comi também. Então eu comia muita polenta com chuchu, polenta com feijão, polenta com polenta, meu Deus do céu. Polenta. Muita polenta. Então a gente teve essas fases da nossa vida, e depois o Senhor foi nos honrando, né? Mas tem que passar às vezes por processos assim, né? Pra ter história pra contar também, experiências maravilhosas que meus pais me contaram, que tiveram, sobre a visita de um anjo que teve também na minha casa, né? Na época que a gente, vou contar pra vocês aqui, acho que isso é bem válido. Sim, com né? certeza. Foi quando meu pai foi direcionado a mudar de ministério, porque meu pai e minha mãe eram de um ministério chamado Pentecostal Living em São Paulo, né? Em Morena, São Paulo. Sabe aquele ministério que é bem família, que você conhece todos os irmãos, você se dá super bem e tal. Minha mãe foi criada naquela igreja, né? Sim. E esse ministério não tinha em outros lugares. O Senhor já tinha falado que queria levar os meus pais para outra região, né? Enfim, a minha mãe estava um dia dormindo numa madorna e daí meu pai não estava em casa e ela dormindo, ela estava grávida do meu irmão, bem grande mesmo, e a gente tinha 1 ano e 6 meses de diferença, né? Eu tinha uns 3 anos e minha irmã tinha 2 anos. E daí ela disse assim que ela via ela saindo, né? O espírito ali saindo, e ela olhava assim, e daí ela sentada na cama e vinha um anjo e sentava do lado dela na cama, mas o anjo era tão grande que ela sentada assim, ele estava sentado na beirada e dava a altura quase do teto dele sentado. Sim. E ele tinha o rosto como de tijolo, bem forte assim, como de tijolo queimado, e o cabelo bem amarelo mesmo, um amarelo gema assim, o olho brilhava, pegava fogo. E ele virava, a minha mãe olhava e ele olhava para ela e falava com ela sem mexer os lábios. Então assim, ela entendia tudo que ele estava falando, só que ele não mexia o lábio. E ele dizia assim para minha mãe, eu sou o anjo que fui enviado da parte do Senhor para aliviar nesse caminho, aliviar você nesse caminho. Daí ela virava assim e ele apontava o dedo para a parede, e a parede, a hora que ela colocava a mão, abria uma tela bem grande. E na tela aparecia minha mãe lá, e tinha um caminho enorme, todo esburacado, e caminhos bem difíceis assim, e tava a gente, minha mãe e as crianças já, né? No caso nós 3 ali naquela tela. E daí ele entrava, ele saía de lá, entrava dentro daquela tela, e a minha mãe tentando passar naquele caminho, ele pegava ela no colo junto com a gente,
e dava um salto e colocava a mãe em cima de um pasto verdinho e ela saía caminhando. Sim. E daí ele falou para minha mãe e confirmou que não era para ela se preocupar, que eles iam ser enviados para uma cidade, um ambiente que muitas pessoas falavam várias línguas diferentes, que eles iriam saber que foi o Senhor que estava direcionando eles nesse momento. E daí ele falou assim, o ministério que vocês vão, daí ele fez assim na tela e apareceu em letras enormes assim, pegando fogo a Assembleia de Deus Madureira. Falou exatamente o ministério, até que acabe o fim do ano, vocês vão sair desse lugar para outro lugar que eu vou enviar vocês. E o meu servo que estiver lá naquele lugar, ele vai confirmar, né, algumas coisas que foi falado ali, eu não lembro muito bem, mas enfim, minha mãe acordou do sonho, a minha mãe estava como quem sonha mesmo. Ela nunca tinha tido uma experiência tão real com Jesus, porque meu pai saiu chorando, e quando chegou, ela estava chorando quando meu pai saiu, e quando meu pai voltou, ela estava sorrindo, com uma pança enorme. Ela fala até hoje que estava na beira do tanque, e ela sorria e chorava ao mesmo tempo de alegria, porque o Senhor tinha visitado a nossa casa lá naquele momento, né? Isso foi perto de setembro. Quando chegou em dezembro, quando acabou o ano, o meu pai foi fazer meu pai pregava já, né, como itinerante, ele foi convidado para pregar em Santa Catarina, uma igreja da Assembleia de Deus Madureira. E meu pai estava se negando, falou, não vou, não é isso, eu acredito que não seja aqui e tal. E daí meu pai teve, eu não lembro bem se foi um sonho que meu pai teve ou alguém que entregou uma profecia para meu pai naquele meio ali, naquele ambiente, que não era para ele se preocupar, que ia ser confirmado. Que a cidade onde ele ia estar, e o ministério que o Senhor estava enviando ele, era um ministério que o pastor estava precisando de ajuda ali naquele ministério. Ele não tinha mais de 3 obreiros. E tinha falado a palavra 3 exatamente. Aí beleza, meu pai, sabe aquela pessoa que tira a prova com Deus 50 vezes porque não quer, né? Aquela que quer, ainda mais se sair da cidade onde você tá, um ambiente familiar. Enfim, meu pai chegando lá, fez a pregação e tudo mais. Aí minha mãe tinha contado todo aquele sonho sobre falar outras línguas, a minha mãe achando que ia pro exterior, só que não. Daí Santa Catarina é um ambiente, não sei se vocês conhecem, do sul, que falam muito alemão, muito italiano, é muita gente da nata mesmo, que usam e mantém muito, né, as suas raízes ali. Sim, né, eu soube disso um pouco tempo atrás agora. Bem tradicionais, sabe? Eles são bem tradicionais. Tanto que às vezes, eu lembro que eu trabalhava em ambientes lá, eles falavam muito alemão, muito outras línguas, né? Então meu pai estava nesse ambiente. Quando chegou no final do culto, meu pai foi no banheiro e daí ele escutou e começaram a falar alemão, meu pai não entendia nada. E meu pai lembrou do sonho, de deu um gelo na barriga dele. Ele falou, não é possível que seja aqui, meu Deus do céu. A igreja é pequenininha, negócio pequeno, negócio, sabe? Difícil que tu vê que ele tá desbravando ainda a obra, né, naquele momento. E daí meu pai foi lá conversando com o pastor presidente do local e falou assim, pastor, quantos obreiros o senhor tem aqui? E meu pai na cabeça dele fala 3. Não fala 3, fala 10, fala 5, fala 2, mas não fala 3. Na cabeça, né? E daí ele falou, olha, eu não tenho muitos que me ajudam não aqui, mas no total eu tenho 3. A barriga dele. Ele já tinha confirmado. Daí não deu muito, esse pastor convidou ele era no final desse momento, ele ficou uns 3 dias, acho que, pregando no congresso. Daí depois disso o pastor convidou ele para fazer uma pescaria e tal, e o pastor falou assim... Daí, depois disso, o pastor convidou ele para... Se você não queria vir para cá, não, cuidar de uma igreja. Daí, meu pai tirou essa prova, meu pai aceitou na hora, porque meu pai já sabia, o Senhor já tinha falado com ele. E o pastor falou assim, e o Senhor já tinha falado comigo que você viria e seria você que iria me ajudar. Então, tipo, não tinha como não dizer, né? Então, assim, meu pai e minha mãe vieram debaixo de uma promessa dessa em relação ao ministério, né? Com muitas confirmações, com coisas que aconteceram. Eu também já enxerguei muitos livramentos na minha vida. Vocês sabem um pouco também do meu testemunho em relação ao traumatismo craniano que eu tive, né? Não sei dessa. Agora a gente quer saber. Os bastidores da maioria sabe, ó. Porque foi até num... Foi quando? Foi no congresso, acho que no evento da irmã Meire, que teve o último, aquele culto que teve fechamento. Eu contei no dia, acho que vocês não estavam, eu acho. E foi justamente quando eu tinha 7 anos, a gente tinha vindo pra cá, tinha acabado de chegar em Santa Catarina e eu tive um acidente no México, né? Eu tive um acidente no México, minha mãe foi alertada sobre isso também. E
Enfim, antigamente era feito aqueles guarda-roupas que tinham maleiro Antigamente, como se fosse, né? solto. Muito antigamente, mas assim, um maleiro solto. Lembra aqueles maleiros soltos? Sim, sim. Tudo aquele material de madeira muito pesado, maciço. Não, é antigamente? Não lembro não. Né? Eu nem nunca vi, porque Ai, meu Deus! eu já sei que de guarda-roupa moldado. Ai! Não, mas em Eu casas nem antigas tinham muito essa parte de cima, onde colocava só parte de coberta e tal, não era pregado, sabe? Ele era solto, ele é só colocado em cima. Só colocado em sabe? cima. Uma parte de cima. Era a sua época, você pode não lembrar, mas Fique tranquilo. Aquele guarda-roupa que tinha bordado assim com a própria madeira. Isso vocês devem lembrar. Meu Deus, aquelas gavetas com ferro na ponta. Na casa dele não tinha guarda-roupa, isso que ele quer chegar a dizer. porque eu só lembro do guarda-roupa embutido. Ai, gente, a gente tinha acabado de se mudar, vamos resumir a história. Eu tinha acabado de se mudar pra Santa Catarina e eu tinha 7 anos, tá? E o meu pai tava numa reunião de obreiros, obviamente, como a gente tinha acabado de se mudar, não tinha carro, não tinha nada. Meu pai só tava meus irmãos em casa e minha mãe dormindo. E eu e minha irmã acordamos mais cedo pra brincar. Nessa brincadeira, eu sempre fui muito elétrica, né? A maioria sabe, eu sou sanguínea, sou agitada, então a minha irmã foi brincar com o bichinho e jogou esse bichinho pro alto e ele caiu em cima do guarda-roupa. E ela começou, né, a falar e tal, eu não queria isso aqui, e nós brincando, e eu queria pegar o bichinho, subir nas gavetas, subir em cima do guarda-roupa, consegui ficar em pé em cima dele, peguei o bichinho, a hora que eu peguei, eu caí, ele, né, balançou, e eu caí de costa, e ele virou em cima de mim. Quando ele virou em cima de mim, como é madeira maciça, eu tinha 7 anos, aquilo foi fácil pra esmagar, né? Sim. Assim, foi fácil pra esmagar. Então eu caí de costa, isso deu mais ou menos, um tanto assim, eu acho que deu mais ou menos uns 20 centímetros daquelas camas também de madeira que eles faziam, os pés com uns pinos, que não sei o que inventava. Se eu batesse com a nuca lá, eu tinha certeza que eu tinha morrido, né? Mas o Senhor nos guardou de várias maneiras. Quando eu caí, e esse guarda-roupa veio, eu senti o meu rosto totalmente quente e eu já não enxergava mais nada. E a minha irmã começou a chorar. Só que o choro dela intensificou quando eu saí debaixo dele, porque eu consegui me arrastar. Que eu sentia aquela água quente caindo do meu rosto. Eu jurava que tinha alguém jogado alguma coisa quente em cima de mim. Mas não era. A parte da minha cabeça, ela abriu, né? Então eu tive um traumatismo craniano com afundamento mesmo na parte do crânio. Essa parte daqui desceu aqui pro meu queixo. A parte dos meus olhos, daí ele esbugalhou pra fora, porque com a pressão daí, né? Eu já não enxerguei bem. E as partes da têmpora estourou todas essas veias aqui. E aqui eu esguichava pros lados o sangue, assim. E quando a minha irmã viu, né? Ela até me conta um pouco sobre isso. Aí ela berrava de um jeito, porque eu fiquei realmente desfigurada. Então, ficou aparecendo mesmo o osso da cabeça. E daí a minha mãe veio. Quando a minha mãe veio e eu não tava enxergando nada, eu só conseguia sentir o sangue. A minha mãe veio, a primeira palavra que ela gritou, adivinha? Jesus! Jesus! E catou achou uma camiseta do meu pai e veio juntando a pele assim de baixo e tentou tampar com a camiseta, né? Então, assim, ali na hora, sinceramente, eu não tava sentindo dor. Não estava porque você tá com sangue quente, né? Eles falam que o sangue tá quente e tal. Mas aí, numa cidade nova que você não conhece ninguém, que tu não tem vizinho, que tu não tem nada, né? Com um acidente tão grave que foi. E daí como é que você faz? Minha mãe saiu comigo no meio da rua, entendeu? Enrolada num pano, eu ensanguentada e ela pedindo socorro. Uma Brasília velha parou, eu lembro até hoje o barulho da Brasília, o cheiro do cigarro, porque o cara tava fumando bastante. E minha mãe pediu socorro pra poder eu conseguir levar ele pro hospital, né? E daí ela deixou os meus irmãos pequenos, tipo, eles tinham uns 4 anos, com um vizinho que ela nem conhecia. Então, assim, só Deus pra guardar, sabe? E ela me levou, parou no meio do caminho, que era onde meu pai estava, e falou, Rubinho, vai, porque a Rebeca sofreu um acidente muito grave. Nessa hora que eu tava dentro do carro, eu me tremia muito e eu tinha muito sono mesmo. Assim, eu lembro muito de ter sono. E começou a me dar uma dor aguda, assim, que eu não conseguia nem explicar. Eu só sei que daí eu me tremia demais, eu acho que por causa também da perca de sangue. E eu falo pra minha mãe, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer, eu tô morrendo. E a minha mãe mandava ficar quieta, falou, não, tu não vai morrer, porque você tem promessa de Deus desde o meu ventre, que você iria cantar, e você ainda vai cantar muito pro Senhor Jesus, você não vai morrer, hoje não é o dia de você morrer. E ela continuou profetizando sobre isso, falando sobre as promessas que o Senhor já tinha feito sobre minha vida, né? Sobre eu cantar em outros lugares, sobre muitos lugares que eu iria ainda adorar o nome do Senhor. Enfim, e eu fui para aquele hospital.
Sofri o traumatismo craniano, deu 39 pontos na minha cabeça. Eu tenho um pouco de marcas aqui. Até eu uso franja hoje em dia porque eu gosto mesmo, mas antigamente, quando eu tinha 11 anos, foi porque para tampar mesmo um pouco a cicatriz, até por questão do bullying da escola, tá, pessoal? A gente sofre bastante na escola mesmo, na época foi bem complicado. Até a adaptação depois que eu saí, porque eu fiquei... Foi só Deus, porque eu não fiquei com o rosto todo desfigurado. A minha visão não foi comprometida. Eu fiquei por 4 dias sem enxergar, 3 dias vomitando muito, não comia nada, né? Então fiquei por 2 semanas no hospital, minha mãe dormindo numa cadeira de sol, porque não tinha dinheiro e a gente ficou como dava, né? Então foi um processo bem doloroso também. Depois que eu saí, como o certo era ter feito aqueles pontos pro rosto, que é um ponto mais, ele é mais artificial, né? Eles falam, eles meio que colam, assim. Mas quando foram me atender, não tinha, teve que ser o cirurgião de emergência, porque minha mãe chegou comigo no colo. A enfermeira achou, sabe, que ia passar pela triagem, tudo mesmo, que veio o sangue. A hora que ela abriu, ela não deu nem pra, só acionou lá e mandou chamar todo mundo. E já me operaram ali. Eu não sinto ainda essa parte aqui da cabeça, não tenho sensibilidade, eu perdi um pouco, né, dessa parte. Tem uma parte aqui também que é um pouquinho mais afundada e tem uma cicatriz, né, que na verdade quando eu tinha 7 anos, ela ficava bem em cima dos cílios, assim, mas aí tu cresce, ela sobe, né, a cicatriz subiu, então não ficou cicatriz nenhuma, assim, aparentemente ficou bem pouco. E Deus me livrou mais uma vez. E esse testemunho eu levo até hoje onde eu posso, eu sempre falo sobre ele, porque realmente o Senhor me livrou da morte, para que o nome dele seja glorificado na minha vida, né? Nossa, que lindo. Maravilhoso isso. Pô, isso me impactou, porque todos que têm um chamado profundo, algo muito intenso, às vezes passa por coisas assim, Quase aos morte, olhos humanos, difíceis. Exatamente. Né? Você teve isso, eu já tive outra coisa, eu tive algo que foi com o coração, então eu fiquei assim, de uma segunda para terça, com o coração descompassado e remédio nenhum passava isso. Meu Deus do céu. E eu suava, não parava de suar de jeito nenhum. Eu achava assim que eu ia morrer mesmo. À noite para dormir eu não conseguia de jeito nenhum, porque o coração batendo errado e nada dava jeito. Calmante não dava, me deram tarja preta e não acalmou nada, porque, sabe, foi muito intenso. Mas no dia seguinte eu já comecei a sentir um lado meu adormecer, o outro lado foi adormecendo também. Eu comecei a sentir meio que choque, dando choquinho assim no corpo, um lado do corpo, como se estivesse perdendo a coisa. E eu falei assim... A sensibilidade estava perdendo? Eu falei assim, Deus, eu não acredito que o Senhor vai me levar. Depois de tudo que o Senhor falou pra mim. Mas se o Senhor quiser me levar, amém. Eu lembro que eu sentei assim, na cabeceira da cama e fiquei ali com a cabeça baixa. De repente, tudo voltou ao normal. Eu senti um calor me envolvendo, uma vontade de falar em língua, sabe? Uma unção tomando conta. Eu levantei e tinha um amigo meu do lado, eu falei assim, vambora que eu tô bem. Aí ele falou assim, como assim? Esse é doido mesmo. Eu falei assim, não tô bem, vambora, vou pro hospital não. Não, mas... Aí o outro chegou pra me socorrer, 2 Lucas. Um Lucas aqui e o outro Lucas chegando. Sem brincadeira, minha vida é envolvida com o Lucas assim também. Aí um aqui comigo e o outro vindo com a camisa atravessada. E assim, sabe, para me socorrer, só que Deus já tinha resolvido tudo. Então assim, quem passa por essas coisas, porque vai viver algo grande na sua jornada. E assim, antes de fazer uma pergunta para você aqui, você falou da experiência que sua mãe teve do anjo. Eu andei com um homem de Deus no Brasil, que ele falava exatamente o tamanho do anjo. Ele dava as características, um profeta. Ele dizia o tamanho, ele comparava o tamanho de um pinheiro. Isso, a minha mãe falava que ela não conseguia explicar muito, mas assim, ele sentado, ele dava altura quase, sabe? Sim. Ele estava sentado na cabeceira da cama, ela via que estava sentado na cabeceira ali com ela na cama. Só que ele era altíssimo e a sensação muito boa, né, dentro do ambiente do quarto, assim. Também já vi outros testemunhos de pessoas também darem descrição em relação à cor da pele, sabe? Desse tom mais de tijolo e o cabelo bem amarelado, sabe? Então... E quando você ouve experiências de outras pessoas sobre isso, é uma coisa. É por isso que eu falo sobre identidade em Deus e você querer conhecer mais a Deus. Sim, com certeza. Entendeu? Quando você começa a saber dessas experiências, você sabe que os seus pais passaram por experiência, você teve experiências pessoais com Deus. Isso depois ainda tive outras, quando eu já tinha acabado de casar, situações que eu passei, que eu vi que era o Senhor e acabou, até hoje, né? Depois que a gente muda pra Portugal, quando a gente vive imigrante, então, meu Deus do céu. Luta e vitória, né? Provisão que tu nunca nem imaginou que viria.
Sabe? Porque eu acho que assim, ó, essas experiências da gente migrar é muito importante. A dependência em Deus fica mais exposta. Sim. Porque assim, você sabe que o controle não é seu. Você não Exato. vai fazer nada da sua vida Exato. sem Deus. Mas você tem aquela sensação de que está sob controle, que você conseguiu fazer alguma coisa. Quando você imigra, acabou. Acabou a palhaçada. Tu fica desesperado, você não pode ficar doente. Porque você tem que trabalhar, tem que se virar. Tu acorda já com aquela dependência, aquele medo, aquela sensação, Senhor, se o Senhor não me ajudar hoje, Jesus me segura. eu não quero voltar pro Brasil ser humilhado, Senhor. Tipo assim, não é? Essa semana passada mesmo, até tem uma pessoa que, né, veio. Deu vontade de ir na casa dela e ver, e ela estava chorando, tem 2 meses que está aqui, estava chorando e tal. Ela falou, deixa eu te contar só um pouquinho do que eu passei, que eu já passei aqui com esses 2 anos que eu tô aqui. Aí ela foi melhorando, parou de chorar, eu falei, tá vendo? Quando você estiver mal, você lembra do que eu te contei, você lembra de mim que você... Isso, porque a gente tem experiências mesmo que a gente tem que passar. Entendeu? Todo mundo tem um processo de adaptação, um processo... Então assim, primeira coisa, não se compare. Não se compara, entendeu? Cada um tem suas experiências, né? E se você precisa de uma ajuda, peça ajuda. Com certeza. Peça ajuda, né? Em relação Você vai falar. Eita, então, Não, eu quero saber em relação, já que você começou a falar É, porque em tem a mudança e do pergunta, país e tal. Tá. Quando você casou, você ficou ali por perto dos seus pais. Não, fiquei 6 meses, depois eu me mudei pra São Paulo já. É, porque meu marido eu conheci em São Paulo, né? Eu prometi pra mim mesmo que eu ia casar com um paulista. Amém, igreja? Ela profetizou e deu certo. Sim, eu gostava muito de estilo dos paulistas e tal. Sim. Enfim, porque eu já nasci nesse meio, né? Com paulista. É igual você tá falando, né? Quando a gente chega, né? É uma dificuldade. A sensação é muito assim de medo. Exatamente. Então, como que foi lidar com isso? Você tá no seu... Porque a gente acaba ficando no nosso... exatamente. E no nosso... Como eu quero falar? Tá tudo muito no nosso conforto, tudo muito bem. Sai da zona de conforto. Exatamente. E aí, de repente, você se vê em outro país e onde você... Portugal não tem sido fácil para arrumar nem lugar pra gente, pra pessoa morar, tem sido fácil. Mas como que foi isso? Porque eu sei que é só... Tem quanto tempo você de casados? A gente tem 17 anos, a gente vai fazer de casados. Casou novinha. Mas é bem novinha porque eu sou filho de pastor, irmão. Não vou ficar agora, não dá pra abraçar não, igreja. O negócio assim, tu gostou, pega já põe ela no dedo, vai. A brasa começa. Entendeu? Não dá, velho. Ainda mais sanguíneo, pega fogo. Eita, glória! Não, mas sério, eu casei muito nova. Eu casei com 17 anos, né? Eu fiquei noiva com 16 anos. E eu namorei, eu conheci meu marido com 14, só que eu não tinha ainda dinheiro pra me manter nem nada. Então, eu tinha 14 anos, mas a gente ia ser, como eu morava já em Santa Catarina, todos os anos a gente tirava férias em São Paulo, Lorena, que era a cidade dos avós, dos primos, né? Então, uma vez no ano eu ia pra lá. Numa dessa eu fui com 14 anos, meu pai foi pregar numa igreja, na assembleia lá, e eu fui nesse congresso com esse meu marido. Ele já era amigo de infância dos meus primos, amigo da minha família. Bati o olho, minha filha, polaco. Esse é meu, esse daí é meu. Aquele, sabe, aquela mistura, porque, né? Um branco, um olho moreno, daí que só fica ali, glória a Deus. Eu lembro até hoje que eu, quando eu bati o olho no olho, o meu primo tava do lado, meu primo falou assim. O primo protetor. Sempre assim. Daí ele olhou pro Anderson assim, porque meu marido é bira, né? Aí ele olhou pro Anderson assim, nem vem com a minha prima não. E daí tipo, eu lá olhando, acabou. Depois disso, a gente já começou a se gostar, só que eu realmente não recomendo, porque é muito novo, né? 14 anos. Sim. Enfim, mas eu sempre fui uma pessoa muito precoce também, né? Na mentalidade, no que eu queria já, sempre fui muito decisiva nas coisas que eu queria, até teimosa demais, então querendo ou não também isso ajuda, porque a vida depois, ó, te bate bastante até você entrar nos eixos. Mas eu conheci ele, daí com 14 anos eu voltei embora pra Santa Catarina e a gente ficou meio que à distância. Mas isso não dá certo, na distância você, né? Então 14, 15, quando eu tava com 15 para 16 anos, ele decidiu que não daria mais pra gente ficar de longe, óbvio, né? De se ver de longe, ele veio pra Santa Catarina. Aí ele veio, me pediu em casamento e meu pai falou, tá, então só sentou com ele no sofá assim, eu falei, agora esse menino vai embora. Porque meu pai só pegou e falou assim pra ele, como é que tu vai sustentar minha filha? Primeira palavra que Eu acho que é. tu vai fazer como? Isso tem condições de sustentar?
tem condições pra se manter, minha filha não é feita pra ficar namorando muito tempo não, aqui é pra casar. Se você quiser, você já homem casa. Bem assim, na cara dele. E eu lá suando frio, né? Eu falei, nossa, solteira para sempre. O meu de... Aí depois, meu marido simplesmente olhou e falou, não, gosto dela, eu quero casar, então vamos casar. 6 meses aí, ele ficou lá, nesses 6 meses a gente já namorou, noivou e casou. Então, praticamente, eu fiquei 6 meses mesmo, conhecendo meu esposo e já me casei. Né? Então, com 17 anos, quando deu 6 meses que a gente tinha casado, 5 para 6 meses, a gente se mudou para São Paulo, voltamos para lá, que é onde os pais dele estavam e onde meus parentes estavam, né? Deixei meus pais. Foi um processo daí que foi bem complicado, porque foi um processo que eu não estava conversando com meu pai. Né? Que foi uma fase também que eu entrei uma outra meio rebelde. Casou na fase de adolescente, isso, né? Então você tem que virar adulta durante todo esse processo. Exatamente. Sabe? É muito complicado. Então, enfim, mas nesse processo aí foi quando eu descobri que realmente eu não conhecia o Senhor ainda, como eu conheci depois aí, né? Depois que você casa e você tá no ambiente sozinho, cara, você fica português, nem mais você muda de cidade. Então eu já tive uma sensação de mudar, não era de país, mas era de cidade. Meus pais são de Catarina e eu saí de lá e fui pra São Paulo morar lá, né? Então você já começa a ter experiências. Eu fiquei um tempo afastado dos caminhos, né? Por mais ou menos 1 ano. Depois eu retornei. E depois disso nunca mais, né? Abandonei, meu Deus. E daí, a partir daí que eu falo, eu até coloquei umas enquetes, lembra uma vez no Instagram, que a gente tava brincando sobre vocês me conhecerem melhor, porque meu público do Brasil já conhece bastante, mas aqui agora é outro público, outras pessoas, né? Sim. Então eu coloquei lá sobre quando que eu tive realmente um encontro com o Senhor, e foi com 18 anos, que daí eu já tava casada. E tive experiências com o Senhor daí em orar, você mesmo se dispor a orar, você ir lá fazer o que precisa fazer. Porque agora você cresceu, você Isso. não depende mais da Não tem oração mais do seu muleta. pai e mãe, agora é você e Deus. Sempre dependia, a gente não sabe, né? Mas é essa realidade. É muito sabe? doido. É essa realidade. Quando a gente é muito novo, quando a gente tá ali com os pais. Você vai automático, né? Exatamente. Então você tá tão. Não, tranquilo. Você aqui, fica ó. tão. É muito bom. Exato. Os milagres vêm, não é tu que fez, é nada. Exato. Nem dobrou teu joelho Os por filhos pegam isso. essa debaixo da saia da mãe. A gente fica dependente até em oração, sabe? A gente não tem vontade de procurar o Senhor, porque a gente sabe que tem uma mãe e um pai que tá orando por você. E também é muito assim, né? Assim, quanto mais você conhece a Deus, mais você tem sede de conhecer. Então, se você não procura, você não vai ter vontade de uma coisa que você nem conhece. Né? Então, você vai ficar ali só muito naquele limbo, naquele ambiente ali que é só um açudezinho que mal molha teu pé. Agora, depois que tu vai no ambiente mesmo, por isso que eu falo, né? Falando sobre ser imigrante, sobre vir pra cá daí. Então, eu já sou casada há 17 anos, mas a gente sempre teve vontade de migrar para os Estados Unidos. Eu sempre tive vontade de morar em países de língua inglesa. Eu sempre achei que no Brasil, mesmo você tendo 5, 6 anos de escola de inglês, tu não adianta, não é a mesma coisa. Eu queria mesmo ter uma experiência de imergir mesmo na língua, de fazer um intercâmbio. Tentei várias vezes, tá? Vou deixar claro aqui, tentei várias vezes porque eu sou uma pessoa que desiste nunca, mas não dava certo, porque Deus não queria naquele ambiente, naquele momento. E hoje eu sei por que também, porque pra você emigrar, meu amigo, tu tem que estar bem psicologicamente, você tem que estar no teu relacionamento muito bem, sabe? Muito bem definido. Então, na época que eu queria migrar, eu não tinha ideia do que era migrar, não tinha ideia. Eu queria uma aventura lá que eu nem sei o que poderia dar se Deus não tivesse misericórdia. Porque daí eu sou uma pessoa que é estourada, estressada. Aí se você tá num ambiente de imigrante, que tem um alto e baixo, tu já fica com o hormônio todo louco, alterado. Sim. Parece que tu tá vivendo uma vida que, meu Deus do céu, porque tu não sabe o que esperar. Né? Então, se você não tiver mesmo equilíbrio e maturidade, você não consegue absorver as coisas de forma regrada e colocar tudo tipo, no seu devido lugar. Somente fica uma bagunça, entendeu? Então, assim, se eu tivesse migrado naquela época, eu teria dado errado, certeza. Deus sabe de tudo, né? Não me permitiu, até que eu tivesse mais experiência também com o Senhor, de eu poder migrar e conseguir sustentar minha casa em oração, meu marido em oração, entendeu? E você acha, Rebeca, que todo esse acontecimento da sua vida, desde a infância até o momento que você conheceu o Anderson, isso é uma preparação para você vir para Portugal? Hoje eu entendo que sim. Porque assim, sabe o que eu penso? Que às vezes todos os caminhos que você até escolhe, quando você
tem o Espírito Santo de Deus e você está debaixo. A gente não quebra o princípio bíblico, tá dentro do que o Senhor, Deus nos dá o mesmo poder também para sonhar, para, né, pensar em algo diferente. E essa questão assim de também assim, não sonhe esse sonho porque isso aí não é de Deus, porque sair de tal ambiente não é de Deus. Depende Sim, muito, né? As coisas também vão se aplanando, né? Você vai vendo. E quando você toma uma decisão, por exemplo, que era uma decisão minha, muito particular, minha e do meu esposo, e a gente sentiu paz, você conseguiu fazer as coisas assim, então foi mais fácil. Então eu acho que o caminho é assim, você escolheu pra cá. Mas mesmo que o caminho seja pra cá, ele vai fazer tudo isso aqui e vai cair no mesmo ponto onde Deus quer que você esteja, entendeu? Então na minha cabeça é muito isso. E quando eu vim pra cá, nos primeiros meses, eu senti muito que as experiências que eu tive no Brasil e os acontecimentos que eu passei serviram de... Aqui foi muito mais fácil pra mim, eu já estava mais adaptada em algumas situações, entendeu? Na parte ministerial também, algumas coisas. Essa questão de mudança, né, para lá, para cá, isso contribui um pouco, acredito Contribui. eu. Porque... Eu sou mais fácil daí pra adaptar. Exatamente. Vocês viram como eu tô 6 meses e parece que eu já tô anos? Exatamente. Eu, assim, desde pequeno, aconteceu isso comigo um pouco. Meus pais se mudavam, até chegou o ponto que os meus pais se separou. E eu ficava sendo jogado para Um lá, lado e pro depois pro outro. Tu se adapta melhor. Sim, e também longe de parente. Tipo, você sempre quer afastar dos Isso, parentes. Para a isso. glória de Deus, aleluia. Eu não tive esse problema desde pequena, que eu sempre fiquei. Eu acho que eu mudei só. Desde pequena. Depois que eu cresci, aí eu. Cara, Mas é assim, eu acho Não, que sim. você cria uma casca e Deus te coloca em situações. Hoje eu entendo, se eu entrar em alguma situação aqui, realmente, cada vez que a gente entrar em alguma situação difícil, você pode ter certeza que está sendo preparado. Exatamente. E além do mais, que a gente está aqui em Portugal hoje, também é um tratamento. Sim. Porque se você tem países maiores para ir, né, colocando no plano geográfico ou também espiritual, aqui é uma escola. Sim. Aqui é o que mais tu rala, né? Vamos falar a verdade. Rala. Aqui você rala. Rala, mas Deus tá com a gente. Sim, Não, porque sim. às vezes- Mas é até o que eu falo em casa, que a gente já tem 2 anos que tá aqui. E aí a gente fica, ai, por que as coisas não estão acontecendo? Meu Deus, você só tem 2 anos que você veio do seu país e tá em outro país. É que a gente é imediatista, a gente quer que as coisas se resolvam. Eu que cheguei aqui em 2019, hoje são 2024. Meu Deus. Final do ano passado pra cá que as coisas começaram a ficar melhores. Claro, você me encontrou, encontrou minha família aí, meu filho, ó. Era o que faltava. Sem comentário. Era o que faltava, era isso, ó. Você apela com a gente até brincando de Uno. Você acredita que ele apela com a gente? Azaf é apelão. Me chama que eu bora que eu sou eu sou Eu também. Não, eu sou competidor. Eu sou E O apelão. negócio comigo é diferente. Eu vejo a hora de eu quero 50 cartas dela que tem rodízio pra passar aquelas Tem cartas. tem um jogo aí que eu não esqueci o nome agora. Como é que é o nome? Por ano que sabe o nome daquele jogo lá do cavalinho. Esqueci o nome agora. Do dinheiro lá. É por ano que Sim. sabe, mas. E aí. Mas enfim, é um jogo aí que é muito engraçado. Mas tem o Bíblia em Ação também, que é Sim, só mas eu bati de palavras, frente. é só Bíblia, o Bíblia em Ação, é questões bíblicas. Palavra que você tem que acertar, né? E ele apela com isso. Então Azaf não sabe jogar. Você fica- Olha, ele já tá apelando, tá vendo? Não vai perder na opinião. Sim, mas. É brincadeira, Azaf. Agora tem uma coisa que eu quero saber. Né, você tá no louvor Sim. já há muito tempo aí, adorando o Senhor. O momento que você entendeu isso na sua vida, eu não lembro se você já falou isso, Demorou. mas quando você entendeu de fato que você foi escolhida para isso. Porque a gente é chamado, A gente vive em regação. a gente bate de frente, passa uma prova, passa um aperto até. Ah, meu Deus, é isso mesmo. Assim, ó, eu nunca parei de cantar, né? A não ser o tempo que eu fiquei afastada por 1 ano, assim, que eu fiquei... E foi até engraçado esse acontecimento, porque nesse período
parece que desaprendi a cantar. Eu tava desafinada, estranha, sei lá, mas meu pai até brinca, minha mãe também, o Espírito Santo tinha, né, se afastado ali, então só tinha dom, não tinha graça, né? Então, enfim, depois, quando eu comecei mesmo no ministério, foi quando eu saí de São Paulo, daí eu tinha voltado para Cristo de novo, foi para 19, 20 anos, que daí eu voltei para Santa Catarina, e depois de lá eu não saí mais, só vindo para cá, né? Então eu assumi o ministério de louvor da igreja na Assembleia de Deus, que lá é harpa cristã, meu amigo. E pra mim colocar o Alessandro Vilas Boas lá? Me fala. Isso foi um desafio daqueles. Entendeu? Eu fui aos poucos conversando com meu pai sobre o assunto, porque meu pai entendeu que também os filhos iriam ficar longe do ministério que ele estava ali por questões de doutrina. E meu pai entendeu isso, sabe? Meu pai sempre foi muito assim, cabeça mais aberta e tal. E ele teve esse direcionamento de Deus também em abrir um pouco mais o leque em questão da Assembleia, né? Meu pai, como ele era pastor do setorial, ele tinha essa abertura, ele poderia fazer, algumas não pode, né? Mas ali onde ele estava da Madureira, ele podia deixar exatamente a cara dele, entendeu? Então, para vocês terem ideia, foi no início ali que eu cheguei e a gente começou a introduzir alguns louvores fora sem ser harpa. Foi aos poucos. Eu comecei primeiro com Deus está aqui, um corinho ali, outro corinho ali. Aí a igreja começou a entrar num ritmo de adoração. E meu pai sempre falava, eu admiro muito a comunidade na parte de adoração. E admiro tanto a Assembleia de Deus na parte bíblica. Por que a gente não juntos o melhor dos dois mundos, entende? E era o que a gente estava fazendo. E daí foi introduzindo, eu fiquei por 16 anos, eu acho, na frente. 15 anos na frente do Ministério de Louvor. E já entrei também ajudando no Ministério dos Jovens, né? E a igreja tinha mais ou menos 80 membros. E depois de várias coisas que foram sendo mudadas e ajustadas, depois a gente começou realmente com um período de adoração, tipo de 40 a 50 minutos ali de adoração mesmo, de muita música. Daí entrou tudo, meu filho, entrou tudo. O negócio ficou doido, assim, a gente tinha uma adoração incrível. Também tinha uns períodos de harpa cristã e tal, para equilibrar. E de mais ou menos 80 pessoas passou para 500 membros a igreja. Então deu um boom, assim. E só de jovens a gente foi para 150 jovens, né? Então 150 jovens, tinha mais ou menos uns 10 jovens e foi para 150. Tudo por causa do Ministério de Adoração, entendeu? Começou no Ministério, porque daí o Ministério de Louvor e Adoração, ele te chama. Principalmente jovens e pessoas que não se interessam muito com a parte da palavra ainda. Entendeu? Ainda é como se fosse a papinha do bebê, né? Então, para te dar o primeiro momento, experimenta, é bem bom. Vem aqui que eu vou te dar um pouquinho mais. Então, o ministério, eu vejo muito o ministério de adoração e louvor muito importante. As pessoas não dão tanta ênfase para o ministério de louvor em algumas igrejas e tá dando tiro no pé. Isso não pode. Duas áreas que eu acho na igreja é essencial, que se você não fizer hoje, você não tem salvação de almas com mais frequência. Ministério de adoração, né? Claro, a igreja tem que ser bíblica, isso é o básico, né, de ser cristão e tal, tem que ter Bíblia, a palavra ali, mas você precisa ter um ministério de adoração muito bem ensaiado, sabe? Mesmo que não tenha muita gente profissa e tal, mas que seja muito bem ensaiado ali, as canções, oração e um grupo de mídia que faça acontecer. Porque hoje em dia a pregação das praças é a mídia, entendeu? Então, eu consegui até, quando eu vim pra CME, que desde o Brasil eu já pesquisei a CME, tá? Ela apareceu pra mim no Explorar, no meu Instagram, pra vocês terem ideia de como que Deus faz as coisas. E foi na semana que eu estava me consagrando sobre qual igreja eu iria congregar aqui em Portugal, né? E eu não pensei no emprego, não pensei em nada. A primeira coisa que eu queria saber era de uma igreja que fazia mais assim, sentido pra mim, né? Se fosse bíblica, que tivesse mais de uma, que não fosse uma totalmente independente, que fosse uma igreja que tivesse outras igrejas e um superior acima, sabe? Uma igreja que presta conta, uma igreja que é bíblica, uma igreja que é família, que tenha, né? Eu até pensei, se não tivesse grupo de louvor, que não tivesse ainda, né? A gente vai, a gente ajuda e tal. Mas, confesso que na CME eu queria sentar e ficar bem quietinha lá atrás. Porque eu fui numa igreja grande com muito assim, meu Deus, o grupo de louvor já é top, não preciso nem me preocupar.
Oh, Deus do céu, Senhor. Mas quem quer ficar escondido acaba sendo revelado. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não Quando a tem. gente fala, eu quero ficar. Quando eu cheguei aqui, que eu fui pra CML, eu falei, eu vou chegar e vou sentar e vou ficar quieta. Por que a gente eu é quero assim? ficar quietinha, não vou fazer nada. Durante 3 meses eu já era líder de célula. Viu como é que é? É porque, eu não sei se é porque também por questões do nosso temperamento, Exatamente. sabe? Também, eu não sei que, acredito que seja também ajuda, porque a gente consegue já ser mais comunicativo com as pessoas, né? Cada um foi chamado para alguma coisa. E é muito lindo trabalhar de Deus nas igrejas, é uma multiforme graça, ele trabalha com um. Eu consigo montar um botão de flor, daí tu vai lá, tu vê Isabel, eles fazendo as coisas lá. Então, assim, cada um na sua área, né? Então, eu acredito que assim, desde quando eu vim e tal, o Senhor tem feito várias coisas que eu não esperava e eu me adaptei muito rápido, eu achei que não iria me adaptar tanto, eu vim com a minha cabeça totalmente diferente, gente. Preparada, sabe aquele psicológico treinado? Meu Deus, se eu tiver que fazer alguma coisa, Senhor, trabalhar assim igual um carrasco, tudo bem, sabe? Mas Deus foi assim, a gente tá trabalhando com muita coisa, eu e meu marido estamos ralando, né? A gente não mostra às vezes tudo, né? A internet a gente só posta o que a gente quer mesmo. Mas assim, trabalhava no Brasil em 3 empregos, meu marido também, então só mudando de endereço. Daqui a pouco ela tá igual a Rochelle, meu marido vai trabalha em 2 ter- empregos, eu não preciso disso. Isso mesmo. Aliás, ele nem chegou em casa ainda, não sei o que vai ser. Você vai fazer essa ou eu faço? Pode fazer, mas eu acho que ela já respondeu no É porque eu meio. não lembro, nessa parte aqui eu não ouvi muito. Mas assim, mudando um pouco, né? O telespectador quer saber. Os telespectadores querem saber. Você conseguiria ficar numa igreja, não vou colocar CML não de mas vou colocar uma igreja, sem exercer o seu ministério, você conseguiria ficar dentro dessa igreja? Sem cantar, sem fazer nada? Sim, porque eu acredito que até foi um dos assuntos abordados com os pastores, quando eles foram visitar a gente. Eu fiz questão de falar, até porque eu sou filho de pastor e eu passei por situações parecidas em que a pessoa deixava de ir à igreja porque ela não estava sendo chamada. Sim. Uma vez a gente teve uma experiência de um pastor que contou pra gente que o pai de uma irmã que cantava muito na igreja foi lá tirar satisfação com o pastor, por que o pastor não chamava ela pra cantar? Porque ela sempre cantava muito mesmo. E não é uma pessoa ruim de cantar, não. A pessoa canta muito bem, nível alto de cantar. Sim. Só que ela não era chamada. Chamava uma vez ou outra e depois não era chamada. E ela sentava bem na frente na igreja e tal. E o pastor, daí o pai da menina pegou e perguntou pra ela assim, tá, mas por que você não chamou minha filha pra cantar? O que tá acontecendo? Tem algum problema e tal, né? Daí ele falou, eu não chamo porque eu não vejo ela na igreja. Eu não enxergo ela na igreja para chamar ela para cantar. Então, eu entendo muito. Eu acho que o Senhor, as pessoas têm mania de colocar o Senhor numa regra. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Se você for chamado para aquele ambiente, se o Senhor quer te tratar num ambiente mais silencioso, Ele vai te tratar ali. Você vai ser chamado quando tiver que ser chamado. Se você ficar quieto na sua, o Senhor vai te destacar da maneira que Ele quiser. Como Ele quiser, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falei pro pastor, é o pastor Catiane. Então, de prova aí, ó. E tava eu e meu esposo, né? A gente sempre foi participativo nas coisas e tal. E eu jurava pra vocês, Deus, o Espírito Santo é testemunha, o quanto eu queria tirar um tempo como se fosse de descanso. Eu não queria estar assumindo muitas responsabilidades. Isso foi um combinado meu e do meu marido que foi quebrado logo que eu cheguei. Entendeu? Porque o que a gente fez, tá? Eu vou falar de um propósito que eu e meu marido fizemos pro Senhor aqui. A gente fez uma oração pra Ele, pra Deus, que a gente jamais iria pedir nada, sobre cargo nenhum, sobre nada. A gente queria viver um novo tempo de Deus, mas que se o Senhor colocasse alguma coisa na nossa mão pra fazer, mesmo que a gente não soubesse, a gente jamais seria covarde de recusar. A gente não seria covarde. Até porque foi o Senhor quem nos deu esses dons e talentos, né, como a parábola fala. E eu queria realmente que o dono da seara que desse o talento, ele depois fosse vir requerer esse talento e ele tivesse multiplicado. E não enterrado. E a própria palavra vai dizer sobre isso, né? Tudo que vier a mão para fazer. Faça, entendeu? E é uma coisa que também eu fui muito ensinada. Se você vê que por exemplo, você pode também fazer, você já foi chamado para fazer, você vê que aquela área que você é muito bom no que você faz, está desfocado na igreja, e você pode não faz, você está cometendo pecado também, entendeu? Então você está pecando contra o Senhor, e você deixa de fazer algo que você sabe fazer. Então eu acho que assim, às vezes tem muita gente que canta, muita gente faz isso, mas cada um
E cada pessoa tem uma unção diferenciada. É verdade. O Senhor deposita uma porção para cada um de maneira diferente. Eu acredito nisso. Tá? Então o que eu creio, né? Foi uma coisa que a gente falou com os pastores lá. Não se preocupe com a gente. Não se preocupe em querer eu vim aqui para cultuar. Se vocês perceberem, nos primeiros dias, ou sempre quando eu não posso estar cantando ou não, eu vou estar lá porque eu quero realmente estar no ambiente de adoração, eu quero me entregar naquele ambiente e tal. Eu e meu marido sempre fomos assim, né? Mas eu falei para eles, para os nossos pastores, que a gente não queria que eles se preocupassem em ter que chamar ou não, se eu vou me sentir bem ou não, se eu vou sair da igreja ou não por causa de algum cargo que eu vou ganhar ou não. Eu deixei muito claro isso para eles, que eu não queria, que eu não estava lá por causa disso. Ao contrário, tinha outra igreja que eu visitei, outras igrejas que eu fui aqui em Portugal, que me chamavam todos os cultos, que realmente estava precisando da parte de louvor e tal, mas não foi uma igreja que eu me identifiquei. Não foi uma igreja que eu senti confortável. Não foi uma igreja que o Espírito Santo me testificou, porque já tinha sido a CME desde lá do Brasil, né? Eu já havia tido uma conversa com a pastora Catiane lá do Brasil. Sim. Tá? Então, assim, Deus foi confirmando e tal. Então, assim, se eu fosse requerer por causa de cargo e tal, eu teria ficado na primeira, que eu já sabia, certeza, que estaria lá, né? Todos os cultos, hypada, entendeu? Mas não era isso que eu estava procurando. Eu estava procurando um ambiente que o Senhor quisesse que eu estivesse, entendeu? Então, eu creio nisso. Não adianta você correr atrás de cargo. Quanto mais tu corre atrás de cargo, ou você vai numa igreja direcionada pensando nisso, você quebra a cara. Porque realmente você está pensando na sua própria glória e não para a glória de Deus, entende? Que a gente tem que cuidar muito com isso, né? Nós próprios, às vezes as minhas orações são bem assim, Senhor, eu sei, tudo bem, as pessoas falam que eu sou pequena e tenho essa voz grossa, porque eu me escuto, eu odeio, sinceramente. Eu não odeio. Pastor, nós cantamos, Senhor amado, a gente não gosta muito, né? Mas assim, né, as pessoas falam que eu canto muito bem e tal, que eu sei muito, tenho presente de palco, não sei o que. As pessoas falam, mas eu sempre peço pro Senhor para que Ele proteja o meu coração, sabe? Que as pessoas olhem lá, porque assim, ó, o que as pessoas veem é o Espírito Santo, é a unção de Deus. Porque se aquilo ali sair, meu filho, só fica talento, e talento todo mundo, um monte de gente tem. Igual, parecido, né? Então, a minha, assim, o meu intuito é fazer diferença na terra, onde quer que eu esteja. Pode estar cantando ou às vezes cuidando de alguém lá atrás. Amém. Glória a Deus. Rebeca, muito obrigada. De nada. A gente fica muito feliz por você ter aceitado esse convite nosso, né? Pode chamar que tem parte 2, se quiser. Com certeza. E é muito bom ter você aqui. A gente preparou algo pra você. Mentira, sério? Pode ir, não tem problema não, gente. Pode vir. Os bastidores que ajudam também, que isso aqui não funciona sozinho. Exatamente. Ai, obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe também. Muito obrigada pelo convite, tudo que vocês me prepararam. Pode ficar à vontade, mostra aí pro pessoal. Porque eu não consigo deixar assim, fazer a lei de deixar o presente que eu ganho sempre. Mentira, não tem quase nada. Mentira, quem que fez? Que top, eu adorei! Deixa eu te ajudar. Não, sério, agora eu tô muito rica, cara. Olha isso aqui, cara! Meu Deus, que... Sempre quis ter um negócio de cantor, sabe? Uma parada assim. Só falta eu colocar na minha sala um piano. Ai, tudo! Obrigada! Quem que é esse nome? Quem que é? É o Diogo. É um dos nossos apoiadores. É o Diogo Lima. Ele é da CME também. Nossa, ele faz... Gente, vocês perfeito! Que glória! Meu Deus! Ai, Diogo, parabéns! E o Diogo é um que está com a gente, está nos apoiando, né? Que está nos ajudando. É um colaborador e apoiador. E também a gente tem o Bate-Chapa, né? Brasil, que fica ali em Portelas, aqui em Portugal, pertinho de Leiria. Sabe, se você amassou o seu carro também, pode ir lá. Se a pintura está arranhada ou queimada, você pode ir lá de Chapa Brasil. Esse é um presente da nossa equipe, Deus né, abençoe. Diogo, Obrigada, meu e amigo. que eu espero que você meu tenha amigo. gostado. Meu amigo. É, porque sua, né? Eu acho Ela já pegou criança. Ai, cara, achei muito legal. Eu achei bem criativo. Obrigada. Eu gosto de pessoas criativas. Gosto. Ai, Deus abençoe vocês, tá? Quando quiserem, é só chamar. Eu agradeço por saber da sua história, né? Porque isso só, assim, faz crescer mais. Porque a gente pega muitas, assim, respostas de Deus através de testemunhos dos nossos irmãos. E muitas coisas que você falou aqui, hoje nós conversamos sobre isso, ontem também, então eu entendo que Deus, Ele está
só confirmando cada dia mais que passa aquilo que Ele nos chamou para a gente se alinhar. E que você possa levar isso muito mais além. Você que nos assiste, compartilha com pessoas que você sabe que precisa ouvir isso, porque edifica muito, como nos edificou, né, Rita? Sim. Também é isso. E agradecemos aí a sua presença que ficou na telinha até esse momento, porque como é? Mais um Fala Crente!